Retornamos com o programa Cenário Político, conversando com o professor Moraes, o Claré Júnior. Saímos de uma eleição tanto quanto conturbada, como era previsto, e eu falei por diversas vezes com vários convidados nossos aqui, que passaram aqui pelo programa. E realmente eu até fiz uma analogia de brincadeira que eu dizia que eles tinham mudado, tanto Lula como Bolsonaro, mudaram os pontos cardeais do Brasil, que não era mais norte, sul, leste e oeste, era esquerda, centrão e direita. Perdemos, aliás, até um ponto de referência. Mas, vamos começar. Professor Moraes, eleições, governo de transição, qual a sua visão a respeito dos mais recentes acontecimentos do nosso país? Bom, agora, o Paulo, é aquela bola que já estava cantada antes da eleição, né? Teve eleição e já havia uma previsão de nós ter uma enorme discussão para acontecer até o final do ano. Nós tínhamos um auxílio emergencial, uma PEC que chamaram até de PEC kamikaze, certo? Todos os dois candidatos haviam prometido a manutenção de um auxílio que não cabia dentro do orçamento. Então já era previsto que, passada a eleição, nós teríamos que resolver essa questão. E agora estão sendo colocadas na mesa as alternativas para solucionar esse problema. É um valor significativo, não existe, temos o chamado teto constitucional, o teto dos gastos, que depois eu posso até explicar um pouco melhor como que ele funciona, e agora é esse imbróglio. E é uma discussão política bastante grande. Tem um problema econômico sério, não podemos deixar em segundo plano, e vai ser uma decisão política aí. Então, é essa questão que nós temos agora, e temos que resolver até a eleição, e parece que vai ter um encaminhamento logo na próxima semana. Tem que ter, porque tudo depende da aprovação, possivelmente, de uma emenda constitucional, e isso demora um tempinho. O Claré Júnior, acontece o seguinte, as eleições passaram, tem aí a PEC, a proposta de emenda constitucional, teto de gasto, nós vamos entrar mais a miúdo nessa discussão. Mas continua ainda, entendeu, esse clima de insatisfação, o povo nas ruas. Qual é a sua expectativa em relação a tudo isso? Paulinho, nós tivemos, nesse ano, a eleição mais polarizada da história do nosso país. A primeira eleição onde dois ex-presidentes, um na vigência do cargo ainda, o Bolsonaro, e o ex-presidente Lula disputando, ou seja, de forma inédita. Exato. Nós tivemos a eleição com a menor diferença de votos da história. O Lula não chegou a 51%, o Bolsonaro teve pouco menos, 49%. Isso demonstra o quê? Um país muito dividido, muito rachado. Mas não é uma divisão como aconteceu, por exemplo, em 94 ou em 98, quando o Fernando Henrique ganhou, ou mesmo quando o Lula ganhou em 2002, do José Serra. É uma divisão muito mais radical, uma divisão muito mais raivosa. A direita no Brasil se descobriu, também por um pouco de influência do cenário norte-americano, do Donald Trump, mas ela já vem surgindo desde 2013 nas manifestações, que acabaram tirando a Dilma do governo, através do impeachment, e isso fez com que a sociedade rachasse. É uma dificuldade a mais para o próximo presidente, porque ele não vai ter lua de mel. Antigamente você tinha uma eleição e você tinha um período de lua, que eles chamavam período de lua de mel, na política, que é o período que o presidente goza do resultado da eleição. Então ele tem essa carta branca, pelo menos no primeiro ano de mandato, que geralmente é dado ao presidente por conta da transição, porque ele está tratando com um orçamento que não foi ele que mandou para a Câmara. Esse ano não tem nada disso, não. 2023 não vai ter nada disso, não. 2023, aliás, como vocês estão acompanhando já, as cobranças sobre o Lula começaram no dia seguinte, depois da eleição. Exato. É como se ele já tivesse tomado posse. O presidente Bolsonaro, que está na vigência do cargo, depois da eleição, até hoje, foi 2 vezes no Planalto. Aliás, falando nisso, eu não tinha que descontar do salário do Bolsonaro, porque faz 15 dias que ele não está trabalhando. Nós precisamos de presidente, o presidente. Aí o que acontece? Como é que faz? Aí, Paulinho, o que acontece? Aí fica essa telefone sem fio via imprensa, dizendo que ele está com um problema na perna, infeccionado, mas não solta uma nota oficial para a população. O presidente Bolsonaro está acamado, com uma doença, com um ferimento na perna, não pode se movimentar.
fica essa intranquilidade. E cobrando-se o Lula, que é o presidente eleito, e o presidente Bolsonaro, sem fazer absolutamente nada. Não, aliás, ele fez essa semana. Ele garantiu um emprego para ele no ano que vem, como presidente de honra do PL, vai ganhar R$40 mil de 2 aposentadorias, militar e da Câmara dos Deputados, e mais R$30 mil como presidente do PL, vai ganhar R$70 mil. Mais uma casa na ala sul de Brasília e mais assessoria jurídica que ele fez questão. Ou seja, eu estou dizendo tudo isso, gente, por quê? Para demonstrar que o próximo presidente não vai ter vida fácil. Os outros já não tiveram, esse vai ter menos ainda. Por quê? Porque nós tivemos uma eleição onde a população está muito dividida. E pior, raivosa, está indignada, com raiva. Então o pessoal do Bolsonaro, aguardando uma manifestação das Forças Armadas, achando que poderia anular a eleição, é um absurdo isso. Nós vamos entrar depois até no mérito da Constituição. Então o que eu estou dizendo, para fechar o raciocínio meu, é que nós temos, na história, a eleição mais disputada, mais polarizada, e que nós teremos a posse mais ruidosa de todos os tempos no Brasil. Diz até que o Bolsonaro não vai passar a faixa. Se não começar agora, terça-feira, né? Mas aí, foi boa a tua colocação. Professor Moraes, a gente fica naquela dúvida, né? Mas uma coisa boa vai acontecer, que eu acho super salutar. Pela primeira vez o PT do Lula vai sentir na pele a manifestação de rua, coisa que eles fizeram a vida inteira contra todos os governos, e agora eles vão experimentar um pouco do veneno, na verdade? Eu quero aproveitar o que o Clarezinho falou aqui, e vou até além. Esse fenômeno de crescimento da direita não é só no Brasil. Exato, certo? É mundial. Não é só no Brasil. Está vendo na Itália, está vendo na França, está vendo em outros países, esse ressurgimento da direita. Mas isso daí também não é um fenômeno raro. Teve um momento aí para trás, década de 90, aí, que teve um ressurgimento da esquerda também, certo? Então não essas ondas aí é mais ou menos cíclico. Agora, uma outra coisa que também nessa mesma linha de raciocínio. Além da questão dessa oposição que o novo governo vai ter, ele vai encontrar hoje um Congresso muito mais empoderado. Hoje em dia, com essas emendas constitucionais, essas emendas parlamentares, orçamento secreto, hoje em dia o parlamento não está muito na dependência do executivo. Se por um lado isso é bom, porque dá uma maior independência para o legislativo, por outro lado, a cobrança, a dependência do legislativo perante o executivo é menor. Então, a oposição ali vai ser um pouco mais difícil. Muito embora aquele que tem a caneta, dificilmente ele não consegue obter uma maioria agora no início. Tem muito cargo, tem muita nomeação, tem muito ministério aí. Então, possivelmente, vai conseguir alguma sustentabilidade aí no início parlamentar, mas não vai ser tão fácil como ele encontrou aí no passado. Perfeito. Eu inclusive, escrevi sobre isso no meu artigo do Jornal da Cidade hoje, que o presidente Lula está mais do que demonstrado, ele tem todos os defeitos, vários defeitos que a gente sabe, mas ele demonstrou que ele é muito mais articulador político do que o Bolsonaro. Isso está provado, provado objetivamente. Por quê? Porque ele foi eleito presidente em 2002, reeleito em 2006, quase definiu no primeiro turno, elegeu uma sucessora que ninguém conhecia, que nunca tinha sido candidato, e saiu do governo dele com 83% de aprovação. O Bolsonaro foi eleito em 2018, perdeu o primeiro turno, perdeu o segundo turno e vai perder o terceiro turno. E saindo com uma aprovação de 38%, menos da metade do que o Lula. Então, o Lula tem muito mais capacidade de articulação. Pegando o gancho, complementando o que o professor Moraes falou. O Lula já percebeu isso, que ele vai ter dificuldade, porque o Bolsonaro fez uma boa base parlamentar. Eu acho que ele tem um grande cacife na mão. Ele devia pode sair dizer. Pela porta da frente numa boa, porque Exatamente. ele construiu E coordenar cacife essa eleitoral, e oposição. coordenar essa oposição, ele arrebenta. O que o Lula percebeu? O Lula percebeu antes da eleição. Então, o que ele fez? Primeira coisa, chamou o Alckmin para ser vice dele. Ou seja, de uma certa forma, ele abriu o leque, porque o Alckmin foi da oposição ao PT. Então, ele já sinalizou que ele iria fazer um mandato de coalizão. Segundo ponto, ele já adiantou que não é candidato à reeleição. Isso traz mais partidos
para baixo da base do governo, porque eles sabem que vão poder brigar por uma indicação de candidato a presidente ou a vice-presidente. Perfeito. Abre essa posição. E outra coisa, o Centrão, Paulinho, você sabe, sempre foi adesista. Característica principal do Centrão é adesista. Ai, governo, sou a favor e quero participar. E quero participar. Com certeza. Ou seja, eu não vejo dificuldade nenhuma para o Lula conseguir fazer a base de apoio dele. Só que a oposição radical, fiel ao Bolsonaro, vai ser muito ruidosa e vai dar trabalho. Professor Moraes, teto de gasto, estamos aí com uma proposta de emenda constitucional, uma equipe um tanto quanto assim, essa equipe de transição que o Lula está montando aí, é gente de todos os matizes, eu não sei qual é a pretensão dele nesse sentido, entendeu? Se é para que se esgote todas as discussões, para se fazer da melhor forma possível. Quer dizer, uma previsão de 175 bi fora do teste de gasto para bancar o auxílio, né? O auxílio, como é que era lá? Agora é Bolsa Família, vai voltar a Bolsa Família novamente. Auxílio Brasil. Não é verdade? É Auxílio Brasil e agora a Bolsa Família. E até que ponto o Lula vai conseguir aí esse equilíbrio fiscal com o social que ele já... Porque na primeira fala que ele dá, já deu um arrasa-quarteirão no mercado aí, criou um pânico geral. Então vamos lá. Primeiramente, é impossível você dissociar a questão econômica da questão política. Vamos tentar explicar aqui, até para os telespectadores aqui, o que vem a ser esse teto de gastos. O Brasil chega em 2016, com o governo da Dilma, ele entra num processo quase quebrou, né? A dívida perdeu o controle, os gastos perderam o controle, a inflação, a taxa de juros. O Brasil está numa situação muito difícil. O Brasil tem uma dívida interna muito grande. E os credores estavam vendo, o Brasil vai perder o controle disso tudo. E aí o ministro da Fazenda, no governo Temer, o Temer já tinha assumido, e o ministro da Fazenda, o Meirelles, ele pegou e falou, vamos criar um chamado teto dos gastos. O que é o teto dos gastos? Fez uma emenda constitucional, quer dizer, está na Constituição, que durante 20 anos o governo só poderia gastar o mesmo que gastou no ano anterior, mais a correção da inflação. Apenas isso. Com qual finalidade? É sinalizar ao mercado de que pode continuar emprestando para o Brasil, pode continuar acreditando, porque a dívida não vai perder o controle. E todo aumento de arrecadação vai ser para amortizar a dívida. Então essa foi a sinalização que ele deu para o mercado. Uma camisa de força durante 20 anos para a dívida não perder o controle. Bom, chega 2017, cumpre-se o teto de gastos, não gasta além do que o ano anterior. 2018, 2019, chega 2020, tem a pandemia, a crise da Covid. E aí no mundo inteiro, vamos ter que estourar isso daí, não dá. E todo o mercado compreendeu, todo mundo compreendeu, é uma pandemia. E nós estouramos esse teto de gasto no primeiro ano em 900 bilhões de reais, em 2020. Chega 2021, a pandemia ainda continua. E aí estouramos em mais 300 e poucos bilhões o teto de gastos. A pandemia ainda continuou, o mercado, é a pandemia e tal, mas a dívida estava aumentando. Chega no ano passado, antes da eleição, aprovaram uma outra PEC, porque todas elas foram feitas através de PEC. Nossa Constituição parece uma coxa de retalho. Nós temos 250 artigos e nós temos mais de 100 emendas constitucionais. Bom, e aí fizemos uma nova PEC no ano antes da eleição, aprovando um aumento emergencial do auxílio, um gasto emergencial, até 31 de dezembro desse ano. Inclusive, para aprovar ele, em época de eleição, nós colocamos o Brasil em estado de emergência. Foi aprovado isso também. Bom, e aí, agora o mercado falou, agora espero que passe, mas o mercado já sabia que os dois candidatos tinham prometido manter esse gasto. Então vamos manter. Bom, no primeiro momento, falava assim, para o ano que vem, para manter isso daí, precisamos de 75 bilhões. O mercado já começou a olhar meio atravessado, mas
É uma promessa de campanha, a situação está difícil, 75 bilhões, o mercado já estava mais ou menos engolindo isso daí. Depois você fala, mas ó, não é só isso, precisamos de mais algum dinheiro, né, para manutenção da a proposta do Lula é 600 do auxílio e mais 150. Mas aí, ó, vamos manter os 600, aí tem mais os 150, tem mais manutenção, a correção da farmácia popular, a correção do valor da merenda escolar, mais alguns investimentos e tal. Começaram a falar em 100 bilhões. Aí, por fim, falaram assim, mas isso não vai dar tudo. Aí começaram, vamos tentar tirar todo o gasto com o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, o auxílio, fora do teto. Isso dá 175 bilhões. Aí o mercado, já não é mais 75, já estão falando em 175. Bom, e aí, agora já falou, e não é só por esse ano, por mais 4 anos. Quer dizer, isso dá 700 bilhões. Bom, E o argumento do Lula, professor, é que, por exemplo, esse gasto não é gasto, é investimento, quando entra no social. Mas o capital, mas o conflito é esse. Ele é político ou é econômico? Porque o mercado reagiu imediatamente numa única fala dele. Mas veja bem, olha o que acontece. É igual um remédio. Um remédio dado na dose certa, ele pode recuperar o paciente, mas ele dado em excesso pode levar o paciente a óbito. Então, essa é uma política... O Estado gastar além de um determinado valor, além de fazer um gasto a mais, isso pode gerar emprego, pode gerar renda, pode gerar desenvolvimento econômico. É uma política tipicamente keynesiana, desde a década de 30, até um certo ponto pode. Só que se ele passar de um determinado limite, isso cria inflação. E inflação é a pior coisa que pode acontecer, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Corrói o poder de compra. Então, o que está prejudicando a vida de todo mundo, e principalmente dos mais vulneráveis? É a inflação. Então, se você gastar além de um determinado montante, isso não quer dizer que não tenha famílias aí extremamente necessitadas, aí, precisando desse auxílio, alguma coisa precisa ser feita. Só que se isso redundar em mais inflação, nós vamos perder todo o ganho que todos nós tivemos, e principalmente os mais vulneráveis tiveram. O que está prejudicando toda a sociedade aí, e não é só no Brasil também, é a questão inflacionária. Tem corroído o poder de compra de todo mundo. Então, o fato de você conseguir debelar a inflação, certo? Se não tiver inflação, pouco a pouco, as pessoas conseguindo ter um aumento do salário, por um aumento de produtividade e tudo mais, melhora a vida de todo mundo. Se você tem um processo inflacionário, piora, todo esse ganho social vai por água abaixo. Então, precisa de ter até que ponto, certo, você pode gastar um pouco a mais. E aí, por que houve esse ruído muito grande do mercado? Porque houve uma quebra de confiança. Porque enquanto ele era candidato, ele falava o seguinte: nós vamos ter que resolver essa questão social, mas com responsabilidade fiscal, com responsabilidade com as contas públicas. E ele estava falando como candidato, e como candidato fala-se de tudo. Agora não, ele deu essa entrevista na quarta-feira na condição de presidente eleito, e ele praticamente falou assim, as favas com esse teto de gastos. E aí... Pode comentar. E aí o mercado falou, perdi a confiança. Exato. Claré, o que você pensa em relação ao Congresso? Porque todas essa equipe de transição está se preparando para fazer de tudo diante dessa PEC, essa proposta. Eles acreditam que a PEC é a melhor solução, é o melhor caminho. E como que você acha que vai ficar realmente o governo aí que vai se instalar em relação ao Congresso Nacional? Você acha que ele vai levar a contenda essa PEC? Você acha que aprova realmente com facilidade, como eles estão pensando? A PEC ela teria que ser aprovada esse ano, né? Exato. Para já começar a valer. É em questão do tempo. No ano que vem. Então isso já está sendo negociado desde a semana passada, dentro do Congresso, com as lideranças. O PT levou, né, a base que apoiou ele entre primeiro turno e segundo turno, que são de 17 partidos, e negocia separadamente com a União Brasil, com o PSD e com o MDB. Né, inclusive, a presidente do PT teve a reunião com o Baleia,
nessa semana para garantir, inclusive, a chancela para aprovação da PEC, que é o caminho que eles consideram mais fácil. Por quê? Porque já houve a aprovação de uma PEC esse ano, por o mesmo motivo, então não haveria como o Congresso se posicionar contra nesse momento. Até porque foi uma promessa, a manutenção do Auxílio Brasil, foi uma promessa, não foi uma promessa só do Lula, foi uma promessa do Bolsonaro também. Então a mesma dificuldade que o Lula trata hoje com o orçamento para pagar o Auxílio Brasil ano que vem, o Bolsonaro também teria. Porque no orçamento que o Bolsonaro mandou para a Câmara dos Deputados, esse ano... Elas são os 400. R$420. Reais. Exato. Então ainda faltava um valor para chegar nos 600. Então o Congresso não tem argumento para não aprovar a PEC nesse momento por uma questão política. E o Lula sabe disso. Ele até tem caminhos mais fáceis para ele aprovar. Ele poderia fazer até por decreto. Tem até uma súmula no STF, um julgado no STF que permite, nesse caso de emergência alimentar. E então ele teria essa prerrogativa, teria essa válvula de escape para ele trabalhar. Mas ele quer o quê? Ele quer que o Congresso chancele. E o Congresso chancela através da PEC. E eu não vejo problema nenhum. O problema, na aprovação da PEC, o problema é o ano que vem ele tratar isso como responsabilidade fiscal, como bem disse aqui o professor Moraes. Então, aí sim, é a sinalização do mercado de que ele vai conseguir adequar os gastos do governo para conseguir pagar o auxílio sem quebrar o teto. E por que gerou uma instabilidade? Acrescentaria mais do que o professor falou. Porque o Lula já sinalizou que como ele vai ter que ter uma base ampla, não vai ser, como ele já mesmo disse, não vai ser um governo do PT, só do PT, ele vai ter que ter uma base maior para poder governar. O que ele já sinalizou? Que nós vamos aumentar o número de ministérios para 33. Nós temos hoje 24. O Bolsonaro tinha diminuído, aumentou de novo, e o Lula está sinalizando que não, vai aumentar. Vai pegar o famoso Ministério da Economia, que reuniu ali 5 ministérios, e vai fatiar de novo. Isso significa, no primeiro momento, qual que é o recado que o mercado recebe? Nós vamos ter aumento de gasto. Impacto, Nós vamos ter aumento de gasto com funcionalismo, nós vamos ter aumento de gasto com a demanda das pastas. A classe política vai ter mais ministérios para poder ocupar. Então, isso também gera um pouco de instabilidade. Aí o que acontece? O Lula dá uma declaração, né, professor? Na quarta. Aí, na quarta-feira à tarde, o Alckmin tem que chamar uma entrevista para daquele jeito dele, todo tranquilo, todo sossegado, falar com calma. Não, gente, calma. E ele realmente até utilizou algumas argumentações muito boas. Falou assim, não, vocês pegam os 8 anos do governo do Lula, ele realmente cumpriu as metas, tal. Só que agora é outro governo. Então, daqui para frente, a gente quer saber o que vai ser, não o que já foi. O que já foi está lá, está na história. Então, isso causa uma certa insegurança nesse momento no mercado. Tanto é que na quarta-feira caiu a bolsa, subiu o dólar. Na quinta-feira, o que aconteceu? A bolsa subiu, o dólar caiu. Tem muita especulação também, né? É lógico que sempre tem aqueles que querem aproveitar esse momento de transição, Mas o ano que vem, com essa bomba fiscal que foi gerada nesse governo, vai ser um ano, 2023, muito difícil para a economia. Nós vimos aí 2 manifestações das Forças Armadas em relação, ela tão esperada, primeiro o relatório das Forças Armadas sobre as urnas, e depois em relação às manifestações. E a última, inclusive, essa segunda manifestação, primeira, que não encontraram nada que desabonasse essa eleição e deixaram um ponto de interrogação em relação às eleições futuras. Mas essa semana, agora, acho que anteontem, saiu uma declaração das 3, da Aeronáutica, Marinha e o Exército, em relação a essas manifestações. Essa tentativa de querer pedir intervenção militar, de querer mobilizar as Forças Armadas para atuarem contra um processo democrático, e eles deixaram bem claro que é crime. E eu gostaria que vocês falassem a respeito. Olha, eu acho que todas essas manifestações aí, elas vão se desgastar com mais dias ou menos dias aí, certo? E naturalmente, não é uma coisa natural isso acontecer, Mas ela vai se desgastar e tudo mais. Eu acho que
essa questão de colocar em dúvida urna e não sei o que tem, não tem mais sentido agora. Inclusive é o seguinte, se é para colocar em dúvida tudo, nós elegemos 27 governadores, 513 deputados, 27 senadores, então vamos rever tudo isso daí? Até o vice-presidente da República, né? Então, atual. quer dizer, não tem sentido. E, primeiramente, eu acho que o Ministério da Defesa, tudo, não deveria ter se prestado a fazer isso. Aliás, quem organiza a eleição é o judiciário, são poderes independentes. Não pode alguém, por exemplo, sob o mando, por exemplo, nomeado pelo executivo, que é o interessado, tentar organizar a eleição, tentar influenciar na eleição, certo? Eu acho que não devia nem ter começado isso daí. Mas as Forças Armadas sempre foram chamadas para cuidar da logística, certo? Da segurança, da logística, até aí tudo bem, mas não para auditar, isso não é papel das Forças Armadas. E foi até uma deferência do ministro Barroso, né? Que fez um convite, eles foram convidados a participarem, né? Não tinha necessidade, e se quisesse podia deixar passar batido, mas eles foram convidados para essa finalidade. Então, eu acho que no fritar dos ovos e tudo mais, o próprio processo eleitoral, que muita gente ainda tinha dúvida com relação às urnas eletrônicas, por pior que seja, vai sair mais fortalecido. Cada vez mais fica claro que não teve fraude, que o sistema é seguro e vem sendo aprimorado. O Claré falou, inclusive, né, Claré? Você falou no início, né, Júnior? No início do nosso bate-papo aqui, que todos nós somos pegos assim de surpresas em relação a esse extremismo que se estabeleceu nessa campanha, porque foram dois candidatos extremamente populistas, e vou dizer mais. Populares também. E vou dizer mais, profissionais hoje já da política. Porque eles estão os dois aí há 40 anos, um fazendo greve a vida inteira em porta de fábrica, depois foi deputado, agora virou presidente, é o terceiro mandato, e o outro com 7 mandatos, começa como vereador, 7 mandatos de deputado federal. Tem uma historinha cumprida aí também, né, na política. São dois políticos profissionais aí que radicalizaram, levaram para o extremo esse embate, não é verdade? Eu acho que, aí nesse caso específico, essa radicalização das eleições veio muito por influência do Bolsonaro mesmo. Era o estilo dele, ele radicalizou no momento que precisava radicalizar, que foi na eleição de 2018. Por quê? Porque ele percebeu que havia um movimento antipetista muito forte. Exato. E havia um descontentamento, está aqui o professor Moraes, que pode, inclusive, comprovar isso, havia um descontentamento muito forte com o PSDB naquele momento. Então o PSDB, que historicamente sempre foi o adversário do PT, estava enfraquecido em 2017, 2018. O Bolsonaro captou isso via redes sociais. Exato. Antes de todo mundo. Ele falou assim, olha, não tem um candidato que se encaixa entre o PT e o PSDB. Esse candidato vai ser eu. E ele fez isso. E ele radicalizou, colocou um discurso que era muito palatável para esse eleitor que estava cansado do PT por conta do mensalão, do petrolão, e se decepcionou com o PSDB, porque o PSDB também em determinado momento se envolveu. E o Bolsonaro, com o discurso dele, estava no lugar certo, na hora certa, conseguiu o eleitor. Passado isso, o que ele fez? Ele não tirou a roupa de candidato. Ele continuou com a roupa de candidato. Ele não vestiu a roupa de prefeito, de presidente, desculpa. Ele não vestiu a roupa de presidente da República. Ele continuou como a roupa de candidato. E ele não conseguiu manter o eleitor de centro que havia migrado para ele em 2018. Por vários motivos. Pela gestão da pandemia, pela gestão que ele fez com relação à questão das armas, né, a questão da pauta de costumes. Então, o eleitor de centro, que é um cara mais de consenso, né, mais ponderado, se afastou do Bolsonaro. Que foi o que fez o Bolsonaro ganhar a eleição na eleição passada, junto com o antipetismo. E nessa eleição ele não conseguiu chegar. Então, essa polarização hoje tem muito da mão do Bolsonaro, lógico, tem da mão do antipetismo, pessoal que ficou decepcionado com o petismo, e também por conta do Bolsonaro. E ele, Bolsonaro,
ele tem hoje um legado de 58 milhões de votos, que é muita coisa, e ele tem que saber monitorar e manter esse legado. Agora, vamos lembrar de uma coisa, né, gente? O Bolsonaro, pela primeira vez em 32 anos, não vai ter foro privilegiado. Todos os processos deles vão correr em instâncias inferiores, com maior celeridade e com maior abundância. Ou seja, o Ministério Público consegue oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro muito mais rapidamente do que quando ele era presidente. Então ele tem esse problema. E se ele tiver uma condenação transitada e julgada, ele perde os direitos políticos. Exato. Então ele tem esse problema, que o Lula passa a não ter mais, porque ele passa a ter o foro privilegiado por 4 anos. Eu falava antes do intervalo sobre esse extremismo que aconteceu. Inclusive está corrido lista, não só em Batatais, não. Aconteceu em Ribeirão, em outras cidades da região, sabe? Essa retaliação, perseguição a empresários que não são da direita, que são da esquerda. Você não acha que tem... Eu acho que o brasileiro, eu tenho dito muito isso aqui, politicamente falando, inclusive política partidária, eles colocam, entendeu, ideologia de pano de fundo do que nada mais é do que fisiologismo barato pelo poder e dinheiro. Será que eu estou equivocado na minha análise? Eu acho que não, Paulinho. Mas eu queria fazer uma ponderação que é o seguinte. A polarização não é muito incomum. Certo? Nós tivemos uma polarização PT-PSDB aí no passado. O que nós não tivemos naquela época foi o extremismo. O extremismo, que é o que está preocupando todos nós. Né? E esse extremismo, parte dele, o extremismo por parte da população, ele é fruto do quê? Ele é fruto de uma crise econômica. Se nós não tivéssemos uma crise econômica, tivesse tudo funcionando, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo empregado, todo mundo podendo consumir naturalmente, você não tinha isso não, certo? Então, qual que é a parte mais sensível do corpo humano? Eu falo muito para meus alunos, é o bolso. Então, quando você tem um país que desde 2014, 2015 está apresentando um baixo desempenho econômico, isso vem trazendo insatisfação em todo mundo. Então, o ambiente está pronto, é só alguém acender o fósforo que a coisa explode. E é isso que está acontecendo. Na realidade, isso é reflexo de uma questão econômica. Você quer, por isso que você tem, às vezes, muitos governos que se mantêm através do populismo. Ou seja, vamos gastar, vamos isso, vamos aquilo, vamos tentar agradar, porque se a população estiver consumindo bem, a economia estiver andando mal é mal, nem que isso está endividando lá para frente, vai ter um problema lá para frente, todo mundo fica quieto. Todo mundo aceita. Foi o que aconteceu em 2006, né, professor? Na reeleição do Lula. Havia acabado de explodir o escândalo do mensalão. Mas a economia estava crescendo. Exatamente. Ele foi pressionado num primeiro momento, até se falou muito em impeachment no primeiro momento, mas não houve um eco na sociedade. Por quê? Porque naquele momento, ainda surfando na onda das commodities, o Brasil estava numa situação boa economicamente e a população, principalmente de baixa renda, tinha dinheiro para colocar comida na mesa. Então, passou e o Lula quase ganhou a eleição no primeiro turno. Mas, Júlio, do Geraldo Alckmin naquela eleição. Você, filho do Claré, que foi meu mentor, tem bastante convívio, né, com o pai, conviveu tanto com o pai, um político extremamente inteligente, experiente, que praticamente foi responsável pela minha adentrada na política. Foi o culpado. Ele foi o culpado. E, na realidade, é o seguinte, eu esperava, é lógico que não, que acontecesse o mesmo com Bolsonaro e Lula. Mas eu acho que o maior exemplo de democracia, de civilidade, deram o Haddad e o Tarcísio. Sim. No final, em relação ao resultado das eleições. E permanece até então, entendeu? Num processo harmônico de transição, dando realmente o exemplo de como deve ser a política dentro de um processo democrático. Aliás, sempre foi assim, né? Exato. Todo mundo sempre ligou cumprimentando o outro. Exato. Pronto. Você citou o Haddad aqui, coincidentemente, foi o Haddad, o candidato a presidente do PT, que perdeu a eleição para o Bolsonaro em 2018. E passado meia hora da decretação do resultado, em 2018, o Haddad ligou
para o Bolsonaro, cumprimentando o Bolsonaro, desejando boa sorte, dizendo o seguinte para ele: só que agora a gente vai para a oposição, ok? Tá ok? Tá ok. E foram para a oposição. Para quê? Para voltar 4 anos depois. Eles se organizaram e voltaram. Era o que o Bolsonaro já deveria estar fazendo. Organizando a sua base. Com essa base que ele conseguiu, forte, que ele tem na mão hoje. Para voltar daqui 4 anos, não para anular a eleição. Exato. Né? Quando havia, o professor Moraes lembrou bem, as pautas eram outras. As pautas eram constitucionais. Exato. Então o máximo que se chegava era quê? A pedir o impeachment do presidente. Exato. E o impeachment tem previsão constitucional. Lógico. Hoje não se pede impeachment. Pede anulação de eleição com base em fraude, que ninguém prova. Intervenção militar. E intervenção militar, que não está prevista na Constituição. Ora, pelo amor de Deus, gente. Então, se for tratar de forma anárquica, assim, se vale para o Bolsonaro, vai valer para o próximo presidente. Aí a gente perde a razão. Exato, concordo plenamente. Vamos falar um pouquinho do governo do Estado. Qual a expectativa de vocês em relação ao Tarcísio? Eu acho ele bem maneiro, com um jogo de cintura muito bom, pelo menos a princípio. Mais técnico também, foi o que ele deixou transparecer para a gente, né? E vamos também reconhecer, vai pegar o Estado de São Paulo, de certa forma, com as finanças organizadas, né? O Estado funcionando, Mais de rico certa da forma, nação. tudo está funcionando aqui. Esse orçamento certo? invejável, Não, né? de uma forma ou de outra, perto do que nós, às vezes, vemos em outros estados. A educação relativamente funciona, a saúde funciona, as estradas... Tem, lógico que tem, né? Reflete até a questão nacional, mas, de certa forma, parece que ontem o Rodrigo parece que deu uma declaração que está deixando dinheiro para a folha dos próximos 5 meses. Quer dizer, pega um estado relativamente organizado, que tem capacidade de reação. Capacidade de reação. Se tiver com dificuldade, tem capacidade de reagir. O que tinha que privatizar, já privatizou, já passou, já fez as concessões, as estradas são as melhores do Brasil. Interessante, né? Isso é que eu queria colocar para vocês. O Dória foi um dos governadores que mais deu dinheiro para as prefeituras aqui do interior do estado de São Paulo. E saiu... Paulinho, só complementando isso que o professor falou. Tanto é assim, vamos dizer assim, mais fácil, vamos dizer assim, para o governador governar o estado de São Paulo, especificamente no Brasil, que quantos anos o PSDB ficou no governo do estado? Exato. Desde 1994. Por quê? Porque deu continuidade. Então era um governo que dava continuidade. Se o Tarcísio não for na onda do Bolsonaro e souber articular uma base de apoio, ele tem condições de fazer um grande governo. Porque ele não é o Bolsonaro. E se cacifar, inclusive, para a presidência. Para ocupar o espaço do Bolsonaro. Né? Então, por quê? Porque ele tá certo, ele não, vamos lá, ele não tem o carisma e a popularidade, vamos dizer, que tem o Bolsonaro, tá? Exato. Tudo bem, mas não significa que ele não possa vir a ter. O Alckmin também, quando foi vice do Mário Covas e assumiu após a morte do Mário Covas, o pessoal falava assim, não, vamos arranjar um candidato para ser governador, porque o Alckmin é um picolé de chuchu, ele não agrega nada. E ganhou com facilidade aquela eleição, inclusive. Se eu não me engano, foi em 98, a eleição, quando o Mário Covas faleceu. E ele se tornou uma pessoa com carisma, né? Então o Tarcísio tem essa chance. Por quê? Porque vai ser o governador do estado que tem a melhor estrutura, o maior orçamento e que tem a melhor condição de sair de uma crise, por exemplo. Agora nós vamos entrar, como eu disse antes do intervalo, no orçamento. Já que você falou em orçamento, ficamos discutindo o orçamento da União. Vamos discutir agora o nosso orçamento, que é o que nos interessa mais diretamente. São 276 milhões, mais 28 de empréstimo, mais 5. Quer dizer, a prefeitura entra 2023. Claro, você que está diretamente. Eu vou inverter agora a ordem dos tratores. Você que está lá diretamente com a administração, é um orçamento razoável, mais esse caixa, tem um superávit aí? É um orçamento mais realista, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Porque se você pegar os orçamentos anteriores, por exemplo, antes da posse do prefeito Juninho Gaspar e do Ricardinho Melli, nós tínhamos praticamente 80% de suplementação orçamentária. Ou seja, o orçamento que era apresentado não era o orçamento que era utilizado. É uma peça de ficção. Ou seja, você apresentava um orçamento e depois ia mandando suplementação para a Câmara, mandando suplementação. Isso demonstra o quê? Falta de planejamento. Por isso que
Quando o Juninho e o Ricardinho assumiram, foi feita uma determinação de que, lógico, no primeiro ano a gente trabalhava com o orçamento anterior, então não dava para fazer isso, e no segundo ano, infelizmente, pegamos a questão da pandemia, que travou também um pouco da mobilidade no orçamento. Mas o Juninho determinou, 2023 nós vamos fazer um melhor planejamento orçamentário da história do município. E isso foi feito passo a passo, dentro de cada secretaria. Todos os secretários foram chamados e as suas equipes para montar um orçamento realista e que pudesse ser aplicado sem sustos no ano de 2023. Sem sustos, que eu digo, é ficar pedindo a bênção para a Câmara Municipal para ter que suplementar o orçamento, porque não foi programado corretamente. Isso foi feito. Então, eu considero que é a melhor previsão orçamentária da história do município, pelo menos depois da Lei da Responsabilidade Fiscal, do ano 2000, que nós temos vários mecanismos que foram implementados naquele momento, que não existiam, né, anteriormente. O Paulinho sabe disso, foi vereador também já, e o senhor Moraes também foi vereador, e a gente sabe que o ano que vem é um ano que é difícil na questão orçamentária, mas que em Batatais, especificamente, nós teremos um investimento muito grande na infraestrutura de toda a administração. O prefeito Juninho Gaspar quer que a população seja bem atendida e com eficiência. Eu, que sou da área da saúde, posso dizer, todas as unidades vão ser reformadas para que seja prestado um melhor serviço, mais eficiente, otimização do serviço para a população. E já começamos, inclusive, aqui, já na Vila Cruzeiro, no OBS, está sendo feita a reforma para melhorar a infraestrutura e modernizar o atendimento. Então, eu tenho... o orçamento da saúde vai ficar em torno de 78 milhões, e eu tenho certeza que o ano que vem, embora nós tenhamos algumas dificuldades na área fiscal, ainda, com pagamento de dívidas, né, Paulinho? Você sabe, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu acredito que nós vamos ter muitos investimentos em Batatais e também a volta de alguns calendários importantes, né, que eu não quero adiantar aqui, mas que Batatais realmente vai também com isso poder movimentar recursos dentro da nossa cidade. Tem uma pergunta de saúde aqui, no próximo intervalo eu vou fazer para você, da nossa telespectadora aqui, em relação ao tanque. Bom, daqui a pouco eu faço. Professor Moraes, agora vou fazer diferente aqui, vamos esquentar a conversa. Eu vou te colocar agora, como a nossa Câmara não tem líder de oposição, então eu gostaria que você assumisse agora o papel aí, investimento de advogado. Não é advogado, não. Bom, faz de conta que você é um vereador de oposição. Como é que você analisa até então o comportamento? Já foram 2 anos já. E eu até cobrei o prefeito aqui, porque até bem pouco tempo eles estavam falando da dívida que herdaram do governo anterior, porque todo governante que entra sempre vai falar mal do governo anterior e falar que herdou, teve uma herança maldita aí. Não é bem assim, porque a gente acompanhou todas as administrações de Batatais. Como é que você está enxergando o governo do Juninho Gaspar? Eu acho que esse vai ser o ano dele provar mesmo a que veio, porque não é que antes ele não foi provado, muito pelo contrário, ele teve atitudes muito duras, mas dar o norte dele vai ser nesse ano, a partir de agora. Por quê? Porque ele teve que passar por a questão da pandemia, teve que apagar incêndio o tempo todo. Esse ano, certo? Pelo que vê, ele vai ter essa folga orçamentária, até mesmo por conta desses empréstimos que vão entrar. Esse ano, talvez, é um ano que, tipicamente, você não tem o tanto benefício de emenda parlamentar, porque as emendas parlamentares são mais liberadas em épocas de eleições federais, e mais, talvez algumas no ano que vem, mas esse ano talvez mingue um pouco a questão de liberação de emendas. E aí a grande incógnita que fica, a grande questão, que espero que esteja sendo bem conduzida, eu quero crer que sim, é a questão desses investimentos que vão ser feitos, com essa dívida que foi já aprovada pela Câmara. A Câmara não ofereceu resistência com relação com isso, e até que ponto isso não venha a causar um problema lá na frente. Essa é a grande incógnita. Na época que estava se discutindo a aprovação na Câmara dessas linhas de financiamento que foram abertas ao município, a pergunta, a indagação que eu fiz na época,
muito embora eu não tenha mandato, não participei muito da discussão, era o seguinte: até que ponto esses investimentos que vão ser feitos, eles são capazes de gerar receita suficiente para o pagamento lá na frente. Senão você cria um ônus lá no... É o famoso empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. Espero que isso não venha acontecer. Espero que isso possa levar Batatais a um novo patamar. Eu sempre defendi que nós realizássemos investimentos que pudesse tirar Batatais desse nó que tem sido travado com relação principalmente a desenvolvimento econômico, essa questão de distrito industrial, que são aqueles investimentos que amanhã depois podem gerar um retorno em termos de impostos, e que possa servir para pagar esses empréstimos. Então, é por isso que essa é a grande incógnita, essa é a grande pergunta, e essa é a grande questão que não só a administração vai ter que dar essa resposta nesse ano, como também no ano que vem, que é o ano de eleição, vai ter que prestar conta. Escuta, nós tiramos esse financiamento, nós fizemos esse investimento e nós geramos capacidade de retorno de arrecadação para quitar esses pagamentos dos governos futuros. É essa a resposta que a gente espera que ele possa dar no ano que vem e que, preferencialmente, uma resposta que seja, valeu a pena a gente ter pego esses investimentos. Interessante que os vereadores da nossa cidade têm agora também a prerrogativa das emendas impositivas. Eu conversei com vários aqui, eles estavam apreensivos, Eles fizeram várias emendas e estavam apreensivos do cumprimento ou não. E conversando ontem, Claré, com o Henrique Raimundini, ele disse que o prefeito Juninho já autorizou a cumprir e a pagar todas essas emendas impositivas. Que é uma novidade, Porque, principalmente para esse mandato, não existia, no âmbito do município, essas emendas. Mas o Juninho, ele tem essa sensibilidade, ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara, então ele sabe muito bem, nesse momento, da necessidade de fazer cumprir o que foi pactuado lá atrás com o Legislativo. E lógico, se houver alguma dificuldade no repasse, o Juninho não vai ter problema nenhum, eu tenho certeza, em chamar os vereadores para conversar, para dialogar e para achar a melhor saída. Mas ele já se comprometeu, e parece que vai fazer esse repasse, que era uma questão que já vinha sido pactuada antes. Agora, com relação àquilo que foi colocado pelo professor Moraes, dos empréstimos que foram feitos, é óbvio que tem que ser observada a capacidade de endividamento do município, que a gente sabe que houve um pouco, nas administrações passadas, isso não foi levado muito ao pé da letra, tanto é que nós tínhamos aí uma dívida fundada muito grande, e quando esse governo teve início, o principal mantra que o prefeito Juninho nos colocou foi o seguinte: prioridade nesse momento é saúde, porque nós estávamos no meio de uma pandemia, e responsabilidade fiscal. Nós temos que sanar as contas e, de qualquer forma, aconteça o que acontecer, entregar para o próximo prefeito, que pode ser o próprio Juninho, se ele for candidato à reeleição, ou outro, se ele não for candidato à reeleição, e entregar para o próximo prefeito uma prefeitura em melhores condições do que nós pegamos. Ele fez questão disso. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem continuidade numa possibilidade, uma capacidade de gestão para chegar onde o professor Moraes falou, que é trazer para Batatais a capacidade de investimentos, desenvolvimento econômico, porque só vai acontecer se você tiver uma administração equilibrada. Ninguém vai se instalar num município que está quebrado. Mas entre discurso de campanha, entre pretensões, a realização e ao cumprimento até mesmo do programa de governo, é um caminho muito longo a ser seguido. E a gente, então, tem que ficar aqui na expectativa, porque é o que eu volto a falar, todo governo que entra, o anterior não foi bom. Então, eu herdei um monte de coisa, quero acertar isso, aquilo. Mas, na realidade, se a gente for parar para analisar, Cláudia, com toda tranquilidade, com toda isenção
Eu não sou filiado a partido político nenhum, passei pela Câmara. Eu também não. Atualmente não. Assessoramos 2 prefeitos, inclusive seu pai e tudo mais. Eu fico sempre com um pé na frente e outro atrás, porque os problemas pontuais da cidade continuam. Sim. Do mesmo tamanho, nas mesmas condições, há décadas. Sim, questão de gestão, sim. Exato. O que eu estou me referindo aqui, Paulinho, eu me refiro ao seguinte, é em número. Ah, tá. Estou me referindo em número. Tá. Quando nós assumimos, nós levantamos um número, que era o valor da dívida. Esse número nunca tinha sido levantado antes. E quando foi levantado, era muito menor. Então, isso foi constatado, isso é fato. Isso não é discurso. Foi constatado que existia uma dívida, tanto é que nós fizemos o levantamento contábil e enviamos para Ministério Público, Judiciário, Câmara Municipal, Tribunal de Contas. Nós não fizemos discurso, não. Nós mostramos que existia a dívida, que era a maior dívida da história do município, em números, e enviamos isso para o Tribunal de Contas. Isso está comprovado. A Câmara, inclusive, teve conhecimento. E esse número, contabilmente, não fizemos uma planilha, não. Isso foi análise contábil. Então, isso é fato. Então, quando você determina que vamos sanar essa dívida, vamos diminuir essa dívida para deixar um governo melhor, é lógico, você no meio do caminho você tem que fazer aquilo que você prometeu na campanha. Porque na hora da eleição a população não vai querer só saber se você pagou dívida. Ela vai querer saber se você melhorou o sistema de saúde, ela vai querer se você melhorou a falta de água, vai querer se você melhorou, saber se você melhorou a questão de habitação, geração de emprego, lógico. Então o Juninho tem até daqui 2 anos para mostrar esse trabalho. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ele já vem mostrando em vários pontos, né? Inclusive na descentralização da gestão da administração, os serviços fluem com mais rapidez, com mais efetividade. Ele pôde, esse ano, chamar os concursados. Nós não temos mais problema que nós tínhamos nas administrações passadas, que você não chamava os concursados e aí o pessoal entrava na justiça para pedir integração. Nós não temos nenhum concursado mais para chamar dos concursos que venceram. Isso é um diferencial. E isso pouca gente vê. E quem tem muita responsabilidade nesse momento, né, e aumenta a responsabilidade nesse caso, é dos próprios vereadores, da nossa Câmara Municipal. E Câmara boa não é aquela que é boazinha com o prefeito. Isso não quer dizer que tem que ser oposição por oposição, mas aquela que cobra. Professor Moraes, eu deixei a pergunta antes do intervalo sobre essa Câmara plural aí, com tantos partidos representados. E você não acha que agora, entrando já praticamente quase que em ano, agora nós temos o próximo ano que já é um pré-eleitoral, onde os interesses políticos partidários, até mesmo pessoais, não vão ali falando mais alto e essa hegemonia pode ser quebrada? Olha, em geral, isso é o que acontece. Isso historicamente seria natural até, né? Infelizmente, e não é com relação a esse ou aquele prefeito, eu não vejo surgir muito aqui em Batatais, muitas novas lideranças aí, certo? E eu acho que isso é ruim até para o próprio processo, é ruim até para a atual administração. É sempre bom ter o contraponto, alguém que pensa diferente, até para ele poder dar uma resposta melhor. Uma coisa que a gente vê muito pouco acontecer, às vezes o candidato a vereador, que são as lideranças estão lá na Câmara, as possíveis lideranças, né? Se ousarem a ser candidatos a prefeito, a gente vê isso muito pouco. Quem ousou fazer isso e logrou êxito foi o Juninho, entendeu? Perde um ano, mas ganha no outro. Você teve oportunidade, Moraes, você também, Júnior, nós 3 somos vereadores. A gente sente uma saudade daqueles debates calorosos. Nossa. Porque outro dia, com toda sinceridade, eu fui assistir uma das sessões da Câmara, eu fui acometido de uma certa sonolência. Eu acho que isso também faz um pouco, tem um pouco a ver também com essa nova realidade, né, do politicamente correto, que mudou muito. Hoje você não pode cantar uma música, porque você não pode cantar mais Atirei o Pão no Gato, né, porque é politicamente incorreto. Naquela época não tinha isso, né? Naquela época eu voava, eu fui em sessão na Câmara, eu era criança, não era vereador, que eu vi cinzeiro voando lá, né? De um lado para o outro. Na nossa época não chegou a esse ponto. Cinzeiro voando. E não é porque está aqui do meu lado, não, mas eu lembro quando eu fui secretário de 2000 e 2004, os debates... Eu era o líder da oposição. Do Juninho com o Emerson. Eu era o líder da oposição. Eu tive debates assim,
Dr. Marcelino, com o Dr. Edson de Souza Vieira, Sérgio Tamberini, com o Emerson Caetano, com a Cida Moreira. Eu era líder de governo, meu amigo. Aliás, em dois mandatos eu fui líder da oposição e o último como líder de governo. Eu passei pelas experiências. Eu fui vereador no meu primeiro mandato. Quem foi vereador comigo foi o Dr. Ronaldo Nazar, Lopão, Ricardo Melli, Bueno, Tim Squarize, Cleire de Souza, Manetim. Imagine o nível dos debates. Não, imagine, nesse sentido que eu estou falando, era um debate mais caloroso. Não, eram mais calorosos. E dentro do respeito. Tá? Não, sim, lógico. Dentro do respeito, não existia ofensas pessoais, eram muitos projetos. A gente saía da Câmara e descia ali, nos bonitinho comer um carne e queijo ali. Exato. E continuava conversando. Por aí. Mas eu concordo também com a sua observação. Eu acho que mudou um pouco a questão do perfil dos debates na Câmara. Hoje está um negócio meio que engessado. As pessoas muito preocupadas com a Câmara sendo transmitida pela rede social, ao vivo. Então, eu não posso falar alguma coisa aqui que pode ser interpretada de uma... Naquela época não tinha isso. Naquela época, a Câmara, a sessão da Câmara era transmitida só pela rádio difusora, né? E era altas horas da noite, terminava 2 horas da manhã, né, Paulinho? E hoje não, hoje você tem ali o monitoramento das redes sociais muito radical, muito próximo. Então, acho que isso às vezes interfere um pouco também. Tem 2 cobranças para você como diretor de saúde. Eu quero entrar com o professor Moraes em relação, você que foi secretário, inclusive, da Indústria e Comércio, em relação aos desafios e investimentos que precisam ser necessários, principalmente em termos de parcerias e até terceirizações. Professor Moraes. Não, veja bem, nós temos uma questão. Quando eu fui secretário de 2001 a 2004. Olha quanto tempo já faz. Eu me lembro que em 2001, o Claré era vereador, nós participamos, tinha até uma comissão lá na Câmara. Ele te atazanava muito lá como secretário? Não, eu era presidente da Comissão de Alienação. Eu tinha reunião direto com ele. E nós mudamos muito naquela época, antes os terrenos eram doados, e depois nós mudamos na minha época como secretário, até mesmo por conta da nova lei de responsabilidade fiscal. A partir de então, mudou todo o formato, regularização do terreno, tudo, né? E naquela época nós já identificávamos que nossa principal demanda era um novo distrito industrial. E isto sim que pode, amanhã depois, levar Batatais, a cidade, a economia a um novo patamar e tudo mais. Poxa, 2001, nós já estamos em 2022, 2023, certo? E a questão não foi resolvida. Na época do professor Moraes foi criado o Polo Teixo, que eu me lembro. Que é o Parque Teixo para dar um impulso. Será que vão dar agora a incubadora de empresas também foi na sua época. A incubadora de empresas fui eu. Parece que eu vi que vai ter alguma ação agora que vai regularizar aquilo ali em definitivo. Ele não teve uma continuidade, né? E existe no município existe essa característica de indústrias têxteis, né? Que teria que ser mais aproveitado. Então, o projeto se desvirtuou e aí não vamos tentar achar culpado. Acho que nós precisamos de tentar encontrar soluções. Inclusive, eu conversei com o Juninho ontem, um outro assunto, né, por telefone, e falou, vamos ver se a gente senta semana que vem para a gente tentar discutir essa questão aí. O que eu puder colaborar, vamos colaborar. Porque eu acho que esse é o grande gargalo. Se você resolve a questão econômica, tudo fica mais fácil. Entendeu? A população demanda menos atendimento, menos assistência por conta da prefeitura, todo mundo com o seu emprego, a economia fluindo. Esse é um gargalo, essa é uma bandeira que eu briguei lá atrás, quando eu era secretário, depois quando eu fui vereador, e que eu ainda não vejo esse problema resolvido aqui no município. Encaminhado, né? Encaminhado. E essa é a grande questão. O município precisa de resolver economicamente, entendeu? Nós temos uma economia, de certa forma, bastante diversificada, nós temos empresas boas aqui e tudo, mas nós precisamos explorar melhor as nossas potencialidades aí.
Eu quero corrigir. No início eu te apresentei como professor de Direito Constitucional, mas você é professor de Ciências Políticas. Ciência Econômica e Ciência Política. Ciência Econômica domina bem as duas áreas, política e econômica, que é exatamente o que nós estamos discutindo aqui. E não tem como dissociar essas duas questões, a questão econômica e a questão política, mesmo a questão nacional. O problema é mais econômico ou mais é político? É difícil falar qual que é maior. Então, economicamente falando, e fazendo a política da boa vizinhança, com todo... Será que vão taxar o PIX, professor? Olha, essa questão do PIX, quando ele foi criado lá atrás, os bancos na época deram uma chiada. E agora nós vamos perder uma fonte de receita, isso e aquilo e tudo mais. E naquela época já foi falado, no início nós não vamos taxar, mas conforme com o passar do tempo, nós vamos estudar alguma coisinha. Já foi falado lá atrás. Bom, pessoa jurídica já paga. Toda transferência via PIX de pessoa jurídica já está sendo taxado. E eu acho que mais cedo ou mais tarde também vai chegar a conta para a pessoa física. Talvez, não como estão alardeando aí algumas pessoas, que vai ser uma taxa muito grande, 5% e tudo mais, porque aí não teria sentido, até mataria esse tipo de transação, mas alguma coisa vai ser ideia que dizem, né, eu não sou, veja bem, eu não sou especialista nessa parte, mas a ideia é que o PIX, a evolução do PIX, ela vai chegar num patamar de que ele vai funcionar como um cartão de crédito. E que vai haver, inclusive, a possibilidade de você fazer parcelamentos com o PIX. Aí, dizem que daí justificaria a cobrança de alguma taxa. Mas, veja bem, não quer dizer que o próximo presidente vai fazer isso, que isso vai ser uma proposta dos bancos ou das operadoras de cartão de crédito, não tem nada disso, não. Banco não faz graça para ninguém. Eles colocam lá 20 caixa-níquel lá do lado de fora para te cobrar imposto. De tudo que você paga até o álcool gel que você... E vergonhosamente é a instituição que mais provoca desemprego no país, que põe lá 10 caxa-níquel do lado de fora e 2 funcionários para aguentar a bucha das filas e das aglomerações, que foi principalmente no período da pandemia, o que é vergonhoso no país. A gente paga até o cafezinho que eles servem. E ultimamente não estão servindo mais. Um cafezinho muito ruim também. Tem 2 cobranças aqui para o seu setor de saúde. A Lúcia diz o seguinte: estamos vendo casos de Covid-19 voltando e a aumentar. Não seria imprudência da Secretaria de Saúde querer devolver o tanque de oxigênio que foi doado pelo Médicos Sem Fronteira? Nós realmente tivemos um aumento no número de casos aqui em Batatais. Nós tivemos um momento em que ele chegou no zero, permaneceu ali por 3 ou 4 semanas, se eu não me engano, no zero. E na semana passada já foi atestado haviam sido atestados 6 casos, e nessa semana subiu para 17. Isso, logicamente, já é um indicativo da nova variante, que entrou pelo Rio Grande do Sul e já chegou em São Paulo desde uns 15 dias atrás, né, que é a BQ1, que é uma variante da Ômicron, que é mais transmissível, porém menos agressiva ainda que a Ômicron. Tanto é que nós não continuamos sem ter nenhum caso de internação. E o número de internação em Ribeirão Preto, que é a nossa referência hoje, nós não temos mais ala Covid, também continua zerado com relação a Batatais. Então não existe ainda esse alerta. Naquele momento, com relação ao tanque de oxigênio, ela está dizendo porque nós disponibilizamos novamente para a ONG Ajudar Sempre Sem Fronteiras, do Luciano Patrocínio, Luciano Patrocínio, que inclusive fez um grande trabalho, a gente agradece por ter possibilidade, num momento de grande necessidade, ter um crítico no pico da Covid do ano passado, ele disponibilizou, conseguiu esse tanque de 1.200 metros cúbicos de oxigênio, que está instalado na UPA. Só que esse tanque hoje não é mais utilizado, ele não é mais utilizado desde o ano passado, porque a demanda diminuiu, lógico, nós não temos mais internações, e nós não temos mais aquele problema de conseguir o oxigênio. Naquele momento da Covid, no ano passado, não havia oferta de oxigênio, nós não achávamos. Então nós tínhamos que ter um tanque grande para conseguir, numa tacada só, enchê-lo e fornecer para a população. Hoje não tem mais necessidade. Nós, de acordo com a média histórica, nós já podemos não precisamos mais dispor desse tanque. E ele, para continuar na UPA, ele tem custo. E nós não conseguimos, a prefeitura não consegue justificar esse custo junto ao Tribunal de Contas.
Então vai vir apontamento. Por que vocês estão mantendo um tanque se vocês não estão utilizando e estão gastando tanto por mês? Entendi. Então não é uma questão da gente querer devolver, é uma questão da gente constatar que não está sendo utilizado e que ele tem custo, nós temos que devolver para ser dado uma destinação para esse tanque. Agora, com relação à sua preocupação, por enquanto, o que acontece? O que foi nos passado, né, pelos órgãos de saúde, pelas vigilâncias epidemiológicas do Estado, é que essa variante, que deve ser a que está circulando, ela não tem agressividade como as outras. Então, ela vai manter o nível de internação baixo, até porque a população está vacinada. Então, não haveria necessidade, não tem esse problema. E se tiver, com a disponibilidade de oxigênio que nós temos na UPA, dá conta do suporte. Deixei uma pergunta para o Claré Júnior sobre o telespectador, que tinha um exame marcado no postinho aí da Vila Cruzeiro, foi encaminhado por causa da reforma. Sim, houve a transferência. E está com um problema sério aí, que foi mudado só para o dia 12 e ele continua. Eu vou inclusive, vou pegar o seu questionamento, tá? E vou procurar saber, me informar já hoje ainda. E se você, Lázaro, né? E eu vou procurar pelo cadastro lá da prefeitura e vou entrar em contato com você para saber o que aconteceu. Nós tivemos um probleminha lá essa semana no Claretiano, no postinho do Claretiano, de um médico que faltou realmente. Eu preciso ver se foi nessa data. Mas eu vou procurar a informação e te informo, tá, Lázaro? Professor Moraes, vamos lá. Governador novo aí eleito, presidente da República também, troca de ministérios, mudança de alguns deputados da nossa região aqui, que podemos considerá-los aí já parceiros de algum tempo, né, da nossa cidade, se reelegeram, outros não. Novidade, mudança total, quer dizer, uma nova adaptação, tanto em termos de governo do Estado, né, de relacionamento, como com o governo federal. Isso, de uma certa forma, é bom ou é ruim? Eu sempre achei ruim. Com certeza, o que é ruim não é essa questão de ter que adaptar. O que é ruim é o fato de que nós moramos no município, aqui nós sabemos as nossas demandas, aqui nós sabemos as nossas necessidades e, infelizmente, qualquer recurso nós precisamos de recorrer ao governo estadual e federal. O ideal seria que os municípios tivessem autonomia financeira, certo? E para poder, aqui nós discutimos as nossas necessidades, as nossas prioridades, e aqui nós não ficar toda hora dependendo de governo federal, de governo estadual, de emenda disso, de emenda daquilo. E para isso seria necessário um novo pacto federativo, uma mudança muito grande, certo? Que eu não vejo acontecer. Isso daí, esse sistema centralizado que nós temos no Brasil, certo? É próprio de um país que é uma federação com característica de Estado unitário, que é tudo centralizado. Isso daí foi uma construção que vem desde a época da ditadura militar. Você quer controlar poder, você controla a chave do cofre. Então, as pessoas moram no município e o dinheiro fica na União ou nos estados. E para tudo, nós ficamos numa situação de pires na mão, de dependência. O ideal seria o contrário. E agora, por isso que nós vemos o tempo todo os prefeitos, essa peregrinação o tempo todo para governo estadual, para governo federal, tentando adular deputados, isso e aquilo, porque infelizmente nós ficamos na dependência de emenda parlamentar até para tapar um buraco na rua. E essas emendas parlamentares, não bastassem elas, também tem as outras verbas, Claré, que vêm principalmente do DAD. Nós estamos com um problema sério aqui em Batatais. Nós somos levados, dados à instância turística, recebemos esse selo, e o nosso turismo ele continua capenga. Um turismo que poderia ser um turismo econômico, inclusive, certo, Moraes? Com vários investimentos. Nós não temos hoje, chega uma delegação lá do Japão, dos Estados Unidos, para conhecer as terras de Portinari, não tem um cartão de visita da cidade para ser entregue a essas comitivas que aportam de vez em quando na nossa cidade. O nosso bosque em total estado de abandono, o nosso horto florestal que pega fogo todo, que o secretário aí, que hoje virou deputado, queria terceirizar e virar
privatizar. Sei lá o quê. Eu acho que ele estava querendo era derrubar para transformar em plantação, sei lá do quê, e assim por diante. Não tem investimento, a nossa cachoeira e assim por diante, porque toda a verba que vem do DAD é colocada na infraestrutura, porque a lei permite que o seja. O que vocês pensam a respeito? É o turismo fixo, né, que eles dizem, que é o turismo de pontos turísticos, né? Batatais praticamente deixou de existir. Temos hoje praticamente só as telas de Portinari e o santuário, né? Nós tínhamos num determinado momento, depois que nós nos tornamos instância turística, o turismo de eventos, que era forte, né? Que inclusive ganhou alguns eventos durante os últimos anos, mas que com a pandemia, infelizmente, parou de existir. Nós tínhamos o melhor carnaval de rua do interior do estado de São Paulo e um dos melhores do Brasil, que, por força da legislação, aí realmente foi um vício que se teve durante a realização dos carnavais de ruas, onde as escolas de samba recebiam repasses da prefeitura. Quando isso deixou de ser autorizado pelo Tribunal de Contas, o carnaval morreu, né? É uma pena. Está se tentando agora o retorno. Mais modesto, mas eu acho que compensa, porque gira dinheiro na cidade, né? Você tem um know-how, né? Você tem pessoas com know-how para carnaval no nosso município. Então você tem que aproveitar isso, né? Outros municípios não possuem essa vivência que nós já tivemos com o carnaval. Só que as gerações vão passando e você vai perdendo isso. Então você tem que formar novas gerações para fazer um evento carnavalesco. Agora, a questão dos recursos do DAD, eles são utilizados, lógico, às vezes não necessariamente naquilo que realmente é ligado ao turismo, mas em infraestrutura para turismo. E eu acho que isso tem que ser revisto também, né? Porque Batatais não pode deixar escapar uma verba dessa. Exato. E se não se tornar efetivamente uma instância turística com pontos turísticos, com atributos turísticos, corre-se o risco realmente da Secretaria do Estado de retirar. Porque da mesma forma que foi dado esse título de instância turística, não podemos perder. Então, eu concordo com a sua preocupação, e isso já existe, essa preocupação existe na atual administração, para que seja incrementado o turismo na nossa cidade, principalmente com a volta de alguns eventos importantes do nosso município. Bom, essa é uma questão que eu sempre discuti, desde a época que eu era secretário, depois da época que eu fui vereador, eu tentei brigar muito por isso, é uma bandeira, já escrevi várias vezes a respeito disso. Nós temos aqui no município um problema de infraestrutura e de saneamento, por conta de que nós, de uma forma ou de outra, fizemos ao longo de muitos anos um certo populismo com a taxa de água, com a taxa de esgoto, com a taxa de lixo, cobrando menos do que ela custa. E aí falta dinheiro para investimento nisso. E qual o dinheiro que nós vamos usar? Então, nós fizemos durante muitos anos, falta dinheiro no saneamento, na água, no esgoto, no tratamento, nas águas pluviométricas aí, falta dinheiro aí. E nós pegávamos dinheiro do turismo para fazer esse tipo de investimento. Então, esse era um gargalo. Não era hora de terceirizar, Moraes? Não, água eu acho não. difícil, mas eu sempre o lixo, defendi por exemplo... eu sempre defendi uma coisa de você ter uma autarquia municipal, não precisa de privatizar, uma autarquia municipal com receita própria, com um gasto próprio, com tarifas realistas. Nós melhoramos um pouco agora por uma imposição, começamos a cobrar a taxa de lixo, mas nós ainda temos um déficit, principalmente a questão de esgoto. A água não se paga. Não se paga, certo? Então, aí falta dinheiro. De onde a gente tira esse dinheiro? Tiramos da educação, tiramos da saúde, tiramos do turismo, tiramos de tudo quanto é lugar para custear um serviço, certo? Que é barato aqui em Batatais. Você pega a conta de água aqui, pega a conta de água que teria que custar aqui. Isso já foi feito no plano municipal de saneamento, já foi apontado os números, eu tive lá,
né? E que ninguém, certo? E aí fica muito barato, compensa para todo mundo ficar limpando a calçada com a torneira, com a mangueira aberta, isso aqui porque é barato, entendeu? Ou seja, nós estamos utilizando recursos que poderiam estar sendo direcionados a outras áreas para custear um serviço abaixo do que deveria realmente custar. É ruim, eu na época que eu era vereador, eu fui falar, não, nós temos que corrigir a conta a tarifa de água, de esgoto, isso, aquilo, quase me lincharam aqui na cidade. Mas a verdade é o seguinte, você não corrige o dinheiro, mas aí você tem que pegar dinheiro de outros lugares, porque alguém tem que pagar essa conta. Moraes, então, mas quando eu falo assim, viu, Júnior, em termos de parcerias, porque esses desafios, eles permanecem há décadas. Entra governo, sai governo, todo período de estiagem, falta água. O nosso lixo sendo enviado para uma usina aí, e não é barato o custo e tudo mais. Não é hora de se pensar em certas parcerias no sentido... Mas veja bem, se você fizer a parceria, se a parceria vai para uma empresa privada, ou terceirizada, ou não, essa empresa vai ter que corrigir o preço. Entendeu? Então não precisa, às vezes, obrigatoriamente de você, certo? Passar esse serviço para uma terceirizada, desde que nós passamos a discutir com a população e cobrar o justo, e de preferência, aquele que gasta mais, paga mais, aquele que gasta menos, paga menos, instituir a tarifa social para aquele que tem maior necessidade, certo? E aí sim, dinheiro de saneamento que é pago com tarifa, certo? Ser cobrado adequadamente, dinheiro do turismo para o turismo, dinheiro da educação e de saúde para a educação, saúde e tudo mais. Cada um no seu quadrado, entendeu? Com a sua verba, com a sua receita, tudo. E nós misturamos tudo. Melhorou um pouco, mas ainda estamos longe de fazer esse grande debate que precisa de ser feito na cidade, certo? Não tem cabimento, muita gente acaba não pagando, muito hidrômetro que também não foi, não estão sendo instalados, precisariam de ser trocados, então ficamos de certa forma fazendo um certo populismo. Melhorou muito, melhoramos agora, começamos a cobrar a taxa de lixo, certo? Mas mesmo assim você viu a chiadeira que foi. A população precisa de um dia sentar para fazer esse debate, entendendo uma coisa, certo? Alguém tem que pagar a conta, certo? De preferência, essa conta tem que ser dissolvida com aquele que tem maior capacidade contributiva. Achar que essa conta não existe, achar que alguém vai coletar seu lixo, tratar seu esgoto, tratar sua água, oferecer isso e não vai sair de algum lugar, é um grande engano, certo? O que nós temos feito, certo? É pegar isso ao longo de muitos anos, é pegar dinheiro de turismo, pegar dinheiro de tudo quanto é lugar para custear esse serviço que precisaria de ser melhor discutido com a população. Claro, eu estava falando antes do intervalo para você, Moraes, eu gostaria que você manifestasse. Nós tivemos mais de 1.000 deputados votados aqui, entre federais e estaduais na nossa cidade. É brincadeira. Será que você vai reverter em algumas emendas, pelo menos em alguma? Porque nós temos 10 partidos representados na Câmara. Será que pelo menos viriam aí 10 emendas de partidos diferentes, por exemplo, para o próximo ano? Batatais, com relação lógico, não a todos, né? Mas com relação aos mais votados, o Batatais sempre tem sido bem atendida com relação às emendas. Eu cito aqui sempre o exemplo do deputado federal Baleia Rossi, que é o deputado, isso daí é número, é estatística, que é o deputado entre federal e estadual, que mais recursos e benefícios trouxe para Batatais na história do município, mais até que o pai dele, que o Wagner, né? E ele disponibiliza sempre para o orçamento do município emendas parlamentares muito importantes para o nosso município. Mas por quê? Porque ele também tem voto aqui. Então, nesse caso, é uma rua de mão dupla, né? Esses deputados que você citou, nós tivemos mais de 500 deputados federais votados no Batatais. Tem candidato que teve 2, 3 votos, mas não sabe nem onde Batatais fica. Não vão aparecer aqui em Batatais. Eu me lembro que, em uma oportunidade, em Brasília, o então prefeito Zé Luiz
estava passando por alguns gabinetes e foi no gabinete do deputado federal Enéas. Meu nome é Enéas. Ele tinha tido uma votação muito boa em Batatais, mais de 1.000 votos. E o Zé Luiz foi lá, olha, o sorteio, eu sou de Batatais, no interior do estado de São Paulo, o senhor teve uma votação grande lá. Gostaria de pedir para o senhor, né, destinar alguma emenda, nós temos lá entidades que precisam, a própria prefeitura na área da saúde. Esse deputado virou e falou assim, olha, eu trabalho no macro, eu não trabalho no micro, não. Primeiro, nem sei onde fica Batatais e eu tenho outras cidades mais prioritárias. Desse jeito. O prefeito Zé Luiz falou, não, ok, obrigado. Foi embora, saiu chateado. Estava lá no fundo do corredor, o assessor do deputado foi atrás dele. Falou assim, olha, o deputado mandou chamar o senhor de novo. Aí ele falou assim, não, senhor prefeito, o senhor tem razão. Eu tive o voto lá, eu tenho que dar uma satisfação para a cidade. E deu uma emenda. Não lembro nem do que foi, mas não foi muita coisa não, viu, gente? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o melhor modelo para nós seria o de voto distrital misto, onde você tem uma proximidade maior com o deputado, cobrança mais, fiscalização mais efetiva, e ele assume um compromisso mais efetivo com aquela região dele. Mas isso daí é utopia, a gente não tem como, né? Como é que a gente vai mudar, né, professor? Mal conseguimos explicar para a população como é que funciona, o deputado estadual eleito hoje. Então, eu acredito que esses mais votados, Paulinho, só para terminar a minha fala, esses mais votados, deputado federal e estadual, eles realmente cumprem o dever com Batatais. Eu sou testemunha disso, você também. Agora, dali de 50 votos para baixo, é verdade. Voto, sinceramente, é voto desperdiçado. Eu concordo com porque você. Você tem que votar com quem é do município. Exato. E aí estava o Raul Vicentini com uma grande chance de ser eleito, poderia ter saído com uma votação maior de Batatais, não conseguiu, mas se Deus quiser, no futuro ele é novo, ele vai conseguir, que é importante, ou alguém próximo da gente, né, que eu acho que é melhor para o município. Não tem dúvida, porque na realidade, né, Moraes, nós temos aí, depois a gente cita até por questão de justiça e tudo mais, mas eu acho que o voto distrital, se ele não vem via lei, não vem via reforma política, que não vai acontecer, informal, que venha através da população. Sim. Porque nós temos aqui deputados, o Claré já citou, o Baleia Rossi, né, federais, na parte do Gasparini. São deputados que sempre trabalharam para o Batatais. Agora, Ricardo Silva, o mais novo, sim, Arnaldo Jardim, eu estou citando nomes, deputado estadual, Rafael Silva, o Léo Oliveira, o Engler, me corrijam, por favor, aí, de repente eu esqueço algum nome importante aí, eu estou citando, que são deputados que trabalham, que estão ao nosso derredor aqui. Tem aquele deputado que é de Orlândia. Tem contato também. na cidade. Exato, entendeu? Agora tem um deputado novo que foi eleito, né, por Franca, sim, tem uma deputada que foi eleita por Barrinha, e assim por diante. Se nós tivéssemos esse, porque nós tivemos em um único mandato, Moraes, eu sempre faço questão de falar isso aqui, nós já tivemos em Ribeirão Preto 5 federais e 4 estaduais numa única legislatura. Em Franca, 4. Em Sertãozinho, 2. Em Jaboticabal, 2. Em São Carlos, 2. Hoje nós estamos reduzidos a 4 deputados aqui da nossa região. 2 estaduais e 2 federais. Diminuiu, né? É verdade. Nós já tivemos mais. Muito mais. Muito mais. É um triplo. Acaba se dividindo. E aquele deputado que às vezes nem passou por aqui, mas tem expressão estadual, por exemplo, ele consegue pegar um pouco de voto em cada lugar, certo? Acaba se elegendo e acaba não tendo que prestar conta para ninguém. Esse é o problema. Então, o sistema proporcional tem suas vantagens, o sistema misto tem, o distrital tem as suas vantagens também, certo? Eu também sempre fui adepto do distrital misto, mas eu estou vendo essa discussão cada vez mais distante da gente. A questão de uma reforma política, quem faria essa reforma política? O próprio Congresso, que às vezes não tem esse interesse, vai contra o interesse dele, não existe emenda, projeto de iniciativa popular vindo de emenda constitucional, quer dizer, não tem essa possibilidade. Então, eu acho que, infelizmente, eu não vejo como essa situação se modificar a curto prazo, não. Eu lembrei do Tiririca. O Tiririca, né, dessa vez não,
Mas nas outras eleições ele teve sempre mais de 1.000 votos. Foi feito Teve tiririca, uma né? eleição que ele teve 1.500 votos. Nunca Ele veio nunca aqui. veio em Batatais, não Nunca trouxe nem veio. o circo dele aqui em Batatais. Mas ainda Pascoal. Outro dia exatamente. veio um deputado aqui, veio um vereador, aliás, aqui, e falou, pô, ela veio aqui, teve não sei quantos, 20 mil votos numa eleição passada aí, Deputado estadual, sim. e aí nunca apareceu lá em Ribeirão Preto, Ribeirão assim Preto, por diante. Ribeirão Preto. Olha, eu queria fazer uma pergunta até capciosa para vocês se posicionarem. Ambos são ex-vereadores, como eu fui também, tive oportunidade com 3 mandatos. Vocês acreditam que nessas últimas décadas Batatais cresceu, desenvolveu ou inchou? Gostaria de vocês. Pode responder, professor. Olha, eu acho que Não, desenvolveu, não. eu quero ouvir a opinião dos dois. Eu acho que desenvolveu, não, entendeu? Cresceu sim, com Cresceu certeza. sim, com certeza cresceu, entendeu? E mudando um pouco o tom da discussão, isso é uma questão que a gente precisa de analisar muito, as projeções daqui para frente. Eu falava muito isso quando eu era vereador. Se antes a nossa preocupação a preocupação da administração municipal era de aumentar o número de atendimento, porque a população crescia, a tendência a partir de agora da população, não só batataense, mas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, é não crescer tanto. O Brasil vai crescer em população até 2042, mais ou menos, depois para de crescer. Então, se antes a nossa preocupação era em quantidade, agora a nossa preocupação era em qualidade. Se antes a preocupação da administração pública em Batatais, não só em Batatais, era fazer escola, agora é dar qualidade à escola. Se antes a preocupação era fazer posto de saúde, agora é dar qualidade ao atendimento da saúde. Então, o nosso foco vai ter que mudar muito. Antes era quantitativo, agora vai ter que ser qualitativo. Não há nada de errado numa população de uma cidade ficar em torno de 60 mil habitantes. O que importa não é o tamanho, o que importa é a qualidade do serviço prestado e o bem-estar da população. Ô, Júnior. Nós tivemos, se a gente analisar mais uma vez os números, nós tivemos ao longo das últimas décadas um crescimento do IDH, no índice de desenvolvimento. Nós tivemos também um crescimento no município do PIB per capita, né? Isso é com base nos números, mas aquilo que o professor fala, não na velocidade ou na dimensão que nós gostaríamos que tivesse por uma cidade localizada numa região, que é uma região forte brasileira, economicamente, né? Nós estamos no estado de São Paulo e tal. Houve avanço, mas é aquilo que o professor disse. Nós poderíamos ter nos saído melhor se nós tivéssemos tomado algumas precauções, principalmente na questão de desenvolvimento econômico e dar para a cidade uma destinação econômica forte. Então, eu acho que essa questão ainda ficou a desejar. Mas não retrocedemos. Batatais é uma cidade boa de se viver, é uma cidade que não é uma cidade violenta, né? É uma cidade que você não tem notícia de casos de violência constantes, né? Então, isso tem que ser pensado também. Podemos mais sem dúvida. Essa discussão que eu estou falando aqui é uma discussão não só de Batatais, é uma discussão que tem que ocorrer a nível nacional. Nós estamos mudando o perfil da população, está havendo um envelhecimento da população. Para você ter uma ideia, está diminuindo o número de matrículas no ensino fundamental. Então, é uma nova discussão que tem que começar a haver, porque o mundo está mudando, a sociedade está mudando, nosso padrão está mudando, nosso enfoque, como eu falei, não tem que ser mais quantitativo, tem que ser qualitativo, tem que ver as demandas que essa nova população, que vai ficar mais velha, vai ter.
as demandas serão diferentes. Eu acho que essa é uma discussão que tem que ser permanente. Tem que ser permanente. Não devemos olhar só o que aconteceu no passado, nós temos que olhar as projeções do futuro, ver o que acontece naquelas sociedades que já estão enfrentando esse processo há mais tempo, países europeus, aí, de envelhecimento da população. Nós vamos passar por isso é inevitável. Então essa discussão tem que ser permanente, não é só em Batatais, e aquele que discutir melhor vai tomar decisões melhores agora e vai estar mais preparado para oferecer serviços públicos e ter uma cidade melhor lá na frente. Professor Moraes, chegamos ao final do programa, muito obrigado pela sua participação. Espero recebê-lo mais vezes aí para a gente conversar mais sobre um pouco de política. Eu que agradeço o convite, Paulinho, eu agradeço aqui a presença, que foi muito prazerosa reencontrar aqui o Clarezinho aqui, o Claré Júnior aqui, debate sempre importante. Parabenizo novamente a iniciativa da TV Educadora em ter programas como esse, que traz, de uma forma ou de outra, traz a população para a discussão, e isto é fazer política, isso é fazer política da forma correta, ou seja, pelo diálogo, pelo entendimento, todo mundo tendo conhecimento, jogando limpo, e é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor. Claré Júnior, obrigado pela Obrigado por você, telespectador, que ficou acompanhando a gente até agora, nesse sábado, E é sempre um prazer voltar aqui. Eu me considero de casa, trabalhei aqui na Educadora por 5 anos, foi uma época muito boa, muito gostosa, aprendi muito aqui. E eu sempre me sinto em casa aqui. Tem gente que trabalha aqui, que trabalhou comigo na época já, o pessoal que está aí, o Júlio, o Adriano. O Júlio já faz uns 40 anos que está aqui já, o Adriano mais ainda, Júlio? O Ricardo também. Pois é, o Ricardo também. O Ricardo é um pouquinho mais novo, mas também já deve ter a plaquinha de imobilizado patrimonial nas costas também. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.